Olá para você que, assim como eu, está de quarentena. Eu sou o professor Everton Diego, professor de História do Instituto Federal do Piauí, e esse é o História em Quarentena, um projeto que eu inicio hoje a convite dos meus alunos para que a gente possa aproveitar esse momento que estamos todos resguardados em quarentena para prevenir a expansão acelerada do Covid-19 e aproveita esse momento para a gente continuar falando de história e não perder a oportunidade de aprender alguma coisa e ficar atualizado dos conteúdos de história, sobretudo para a turma do terceiro ano, que está preocupada com o Enem esse ano e tal. Então, a aula de hoje é sobre socialismo e Revolução Russa, que, conforme a nossa programação, seria a aula da semana, né, os conteúdos da semana da disciplina de História lá no Instituto Federal do Piauí, Campus Angical. Então, esse vai ser o tema da nossa aula. Vamos lá. Bom, de já preciso avisar, né? Você que está me vendo com esse edema no rosto, não foi briga por causa de álcool em gel, ainda não, quer dizer, jamais seria. Eu tive que fazer uma extração de um dente, o danado deu trabalho para sair, acabei ficando com esse edema, mas vai ficar tudo bem. Ok? Então vamos lá, sobre socialismo e Revolução Russa. Primeiro de tudo, né? Toda vez que a gente vai discutir alguma coisa com revolução, os meus alunos sabem que a gente precisa começar discutindo ou relembrando, caso você já tenha debatido e já compreenda isso bem, o que é revolução. Afinal de contas, o que é revolução? Revolução, etimologicamente, é uma palavra que vem do latim, significa dar a volta, né? Geralmente aplicado para corpos celestes, mas também, para quem é um pouquinho mais antigo, lembra do LP, eles contavam a quantidade de revoluções por minuto que eram capazes de dar, né, os aparelhos, ou seja, quantas voltas em torno de si mesmos eles eram capazes de dar. Mas as ciências sociais, sobretudo em ciência política, revolução ganhou uma denotação completamente diferente. Revolução nos remete a transformações, mudanças que geralmente são profundas e aceleradas, porque a história é feita de mudanças e nós sabemos disso. No entanto, normalmente o ritmo normal da história, o ritmo comum da história, é um ritmo de mudanças e transformações que são lentas e que demoram longos prazos para que elas sejam melhor percebidas. E no caso das revoluções, não. As revoluções são geralmente acontecimentos pontuais, né, são factuais, que acabam causando transformações, seja de estrutura política, de estrutura social, de estrutura econômica, cultural. E aí são vários os exemplos de revolução que a gente pode dar, desde a Revolução Industrial, a Revolução Francesa no campo da política, e hoje a nossa aula sobre Revolução Russa, a Revolução de abril de 1917. De abril não, de outubro de 1917. Abril são as teses do Lenin, como a gente vai ver já já. Então, vamos lá. Essa Revolução Russa foi uma revolução socialista. Fique isso bem lembrado. E aí, para a gente falar de Revolução Socialista, temos de novo que dar uma retrocedida, e já discutimos o que é revolução, agora a gente precisa entender direito o que é socialismo. Sei que esse tema hoje no Brasil, sobretudo, é bastante polêmico, mas a história adora polêmicas, então a gente não se furta de discutir nenhum tema que seja. Socialismo é uma concepção de ideias, né, um conjunto de ideias que vem se desenvolvendo lá na Europa no final do século XVIII, por aí, e que, num princípio, eram ideias utópicas de uma sociedade, basicamente de uma sociedade sem classes sociais, sem ricos e pobres, sem pessoas que mandam e pessoas que obedecem. Algumas dessas ideias que surgem mais como um anseio, sobretudo da parte menos privilegiada da sociedade, algumas dessas ideias vão se tornando comuns, né, na forma de utopia. Utopia, a palavra que se populariza no romance do inglês Thomas More, se não me engano, que criou um romance numa ilha onde tudo é perfeito, maravilhoso e tal, chamou isso de utopia. E aí esse socialismo que por ora era só utópico, ele passa a ganhar a colaboração de diversos estudiosos, filósofos, economistas e tal, que se põem a se debruçar sobre o tema. Entre eles, o mais famoso deles, o Karl Marx, com a ajuda do célebre Friedrich Engels, eles começam a se debater e se debruçar sobre as origens do sistema capitalista, da estrutura capitalista, para chegar
até aquilo que seria uma sociedade socialista, né? Ou propor um socialismo que não seja mais somente uma utopia, mas que tenha métodos, o que naquela época tinha um peso maior até do que hoje, mas métodos científicos de como se chegar a uma sociedade sem oprimidos, sem classes sociais, sem quem manda e quem obedece. Então, Karl Marx se dedica a estudar o capitalismo a fundo, publica uma obra volumosa, enorme, chamada O Capital, na qual ele analisa todas as origens da estrutura socioeconômica política do capitalismo, como é que o capitalismo se formou, como é que a burguesia chegou ao poder. E nesse livro ele chega a algumas conclusões clássicas, né, muito conhecidas hoje em dia, como, por exemplo, a conclusão do Marx popular de que a história da humanidade é a história da luta de classes. Ou seja, em todos os períodos da história que o Marx analisa, que ele se debruça, ele encontra sempre alguma classe dominante e alguma classe dominada. Às vezes essa classe dominante ela é fragmentada, dividida em mais de um grupo, assim como a classe dominada, mas basicamente todas as sociedades que o Marx teve o cuidado de observar, elas se organizavam em forma de pirâmide, uma pirâmide que o topo, né, tem a quantidade menor de pessoas, essa quantidade menor de pessoas sempre comandando, controlando, dominando a outra classe, e a outra classe tentando sobreviver e resistir a essas dominações. O Marx resume assim toda a história da humanidade, desde a Idade Antiga, as estruturas greco-romana clássicas, desde da Europa feudal, enfim, tudo que ele analisou, ele enxergou que havia essa relação, e, portanto, a proposta ousada do Marx, sobretudo no panfleto, né, um livro-panfleto dedicado aos trabalhadores, a proposta que ele faz é que os trabalhadores do mundo se unam para romper com essa estrutura de dominação, ou seja, que os trabalhadores rompam com a ditadura da burguesia, porque para o Marx todo Estado é uma ditadura, e instaurem finalmente a ditadura do proletariado. É bom falar sobre isso porque muita gente, quando ouve falar em ditadura do proletariado, associa a ideia de ditadura com a concepção antidemocrática. E aí diz, olha, tá vendo? O Marx é antidemocrático porque ele já propunha a ditadura do proletariado. Mas é bom lembrar que essa ditadura é num contexto em que você compreende todas as formas de Estado, inclusive o Estado democrático de direito, né, que é esse que a gente conhece. Você compreende toda forma de Estado como uma forma de ditadura. Aí um pensamento muito próximo de outras ideias que estavam sendo disseminadas na época, como as ideias anarquistas, que defendiam que o Estado, toda forma de Estado, é uma forma de dominação e que precisa ser abolida. Então, beleza. Marx dizia isso. Sociedade é uma pirâmide, a minoria domina a maioria, a minoria que dominava no período que ele viu, né, na sociedade capitalista é a burguesia, os dominados são os trabalhadores, operários das fábricas ou os camponeses, trabalhadores da zona rural, e ele propõe então a união desses trabalhadores no manifesto do Partido Comunista para derrubar o domínio da burguesia, invertendo essa pirâmide, colocando a maioria que está na base para controlar a sociedade sobre as pessoas que estiveram sempre no controle, as elites e tal. Qualquer pessoa que se debruçasse sobre as teorias do Marx acharia elas perigosas, né, para aquela época, sobretudo se você é do grupo que é privilegiado, do grupo da classe dominante. Mas as ideias do Marx, então, deram esperança para muita gente por muito tempo, né, inclusive continuam dando para muita gente hoje. E elas se espalharam bastante pela Europa, por todos os lugares onde a ciência europeia tinha influência, as ideias do Marx foram se espalhando rapidamente, e qualquer pessoa que entrasse em contato com aquilo imaginaria que uma revolução socialista poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, menos aonde de fato aconteceu a primeira revolução socialista, que foi a Rússia. Por que não a Rússia? Né? Ou por que não imaginaria que fosse a Rússia? Podia imaginar que fosse a Inglaterra, o coração da Revolução Industrial, o lugar onde havia o maior número de operários, e operários trabalhando em condições desumanas. Então, por que que acontece justamente na Rússia? Né? Então, a gente vai lá para o final do século XIX, né, na virada aí do 1800 para o 1900, entender quem era a Rússia na Europa
para a gente conseguir entender por que acontece essa revolução em 1917, a Revolução Russa. Então vamos lá. Salvo engano, desde o século XVI, a Rússia era governada pela mesma dinastia, a dinastia Romanov, que atribuía para si mesmo o título de czar, né? Czar é um título como o imperador, César, enfim, inclusive uma versão da palavra latina César, né? Que na Alemanha virou Kaiser, na Rússia virou czar. E esses czares, né? O czarismo, como queiram, ele reinava na Rússia há muitos séculos, e a Rússia era um país bem diferente dos demais países europeus no final do século XIX. Porque era um país ainda que mantinha algumas estruturas que o restante dos países da Europa foi perdendo durante todo o período moderno. Por exemplo, o Estado absolutista, né, o modelo absolutista, onde o governante governa sem leis, sem constituição, ainda existia na Rússia, né? Os Romanov governavam lá sem nenhuma constituição que limitasse seus poderes, ou seja, eles próprios faziam a lei, eles próprios julgavam essa lei. A Rússia ainda mantinha, do ponto de vista econômico, muitas características feudais, né? A servidão ainda existia nas grandes, enormes propriedades agrárias russas. Aliás, a Rússia era um país predominantemente agrário no final do século XIX, enquanto o restante da Europa já havia se industrializado, mas era um império gigantesco, grandioso, né? Então vivia lá o regime do czar, com o apoio da nobreza e de uma muito pequena, incipiente burguesia, controlavam a Rússia já fazia vários séculos. O que acontece? Por parte, inclusive, dos governos dos czares, eles percebem que há uma necessidade de modernizar a Rússia, né, de introduzir o capitalismo e a industrialização na economia russa, e aí começa no final do século XIX o incentivo de uma industrialização e de que se faça uma modernização da economia russa. E isso, olha só, curiosamente, isso vai acentuar as tensões que havia na sociedade russa, né, sobretudo as tensões entre as classes, classe dominante e classe dominada. Então, esse czarismo que parecia se manter sólido durante todo o século XIX, no início do século XX começa a enfrentar alguns problemas. Quais problemas? Bom, um dos exemplos melhores, ou dos principais exemplos de como o czarismo entrava em crise, acontece em 1905. Em 1905, espontaneamente, motivados por uma série de questões como fome, algumas situações que a população russa em geral passava e que, por algum motivo, em 1905, ela resolve que precisa pedir ao governo czarista que tome providência para melhorar isso. Em 1905, então, essa população se organiza, se mobiliza e marcha até o Palácio de Inverno para pedir do imperador que tomasse algumas medidas, né, de proteção à sua população. Curiosamente, essa manifestação que acontecia, ela não era uma manifestação contra o regime, inclusive eram entoados cantos de louvor ao imperador e tal, mas lembrando que a gente está falando de um regime autoritário, absolutista, que não está acostumado a ser questionado e desafiado, foi vista pelo czar como uma coisa muito afrontosa. O regime czarista, desde muito tempo, já utilizava, inclusive, para banir as suas oposições e os seus críticos, eles utilizavam penas como exílio, ou como mandar o prisioneiro para a Sibéria, né, para os campos de trabalho forçado na Sibéria e tal. Então, foi um movimento ousado da população, mas não foi nem um movimento agressivo ou revolucionário que visasse derrubar o Estado. E aí, vamos lá. Veja como a história da humanidade é curiosa. O povo se mobiliza e se organiza para ir até a porta do governante pedir melhorias nas suas condições de vida. Imagina o que o czar Nicolau II, que era o então czar da Rússia, responde para o povo. Pois é, ele mandou o exército abrir fogo contra os manifestantes. Centenas de pessoas morreram, outras centenas ficaram feridas, e esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento.
Aconteceu em 1905 na Rússia. Veja que curioso. A partir daí fica muito claro para a população russa, para os trabalhadores da Rússia, para os camponeses e para os operários da Rússia, de que lado o Estado está, de que lado o regime czarista se posiciona. Quando o povo vai pedir alguma coisa, quando o povo pede alguma reforma ou alguma coisa que o beneficie, a resposta do governo, a resposta do regime foi muito clara, né? Vai me questionar, eu vou mandar bala. E aí, essa pode ter sido o começo da ruína do regime czarista. Porque a partir de 1905 vai surgir uma série de organizações políticas na Rússia que vão exigir que o país se transforme, vão exigir que o país melhore. Aí tem desde episódios isolados, como por exemplo a revolta do encouraçado Potemkin, né, um navio de guerra russo que se rebelou contra os maus tratos, tanto do seu comando, como as condições subhumanas a que os marinheiros eram submetidos, e que foi uma afronta ao regime czarista e que depois foi celebrada pelos vitoriosos da Revolução como sendo o início dos trabalhadores russos se rebelando, até a atuação e o crescimento de entidades políticas que até então estavam banidas da Rússia. Alguns grupos como o Partido Social Democrata, Partido Operário Social Democrata Russo, que tinha sido fundado em 1898 e que em 1903, lá na Inglaterra, porque era banido da União Soviética, em 1903 ele se reúne, num congresso ele se divide em dois grupos que eram discordantes e divergentes, mas que disputavam o poder dentro desse partido. Os dois grupos que ficaram conhecidos como bolchevique, ou seja, o grupo da maioria, liderado pelo Vladimir Lenin, e o grupo dos menchevique, o grupo do Yulius Martov, que era o grupo da minoria. Bom, o que esses dois grupos desse partido, importante partido que a gente vai ver, muito importante depois para o processo revolucionário, o que esses dois grupos divergiam? Era um partido operário de base marxista, ou seja, eles defendiam princípios do Karl Marx, princípios de revolução social. Mas o grupo menchevique defendia que o socialismo, a Rússia deveria chegar ao socialismo, e para chegar ao socialismo primeiro precisava se desenvolver enquanto país capitalista. Afinal de contas, o desenvolvimento capitalista da Rússia nunca tinha acontecido, né? Tinha começado lá no final do século XIX, mas não era uma potência capitalista ainda na Europa. Então precisava primeiro desenvolver o país como um país capitalista para depois chegar ao socialismo. Era basicamente, né, simploriamente isso que defendiam os mencheviques. Os bolcheviques, por sua vez, liderados pelo Lenin, defendiam que houvesse uma revolução mesmo direta e o engajamento dos trabalhadores se levasse a essa revolução e tomada de poder na União Soviética. Inclusive o Lenin defendia que os bolcheviques deviam ser militantes, a profissão, né, militantes profissionais, trabalhar para isso, ser a direção dos trabalhadores, a vanguarda, aqueles que vão dar as diretrizes para que os trabalhadores consigam se libertar. Isso, 1903. A partir de 1905, depois do Domingo Sangrento, né, e depois que começa essa série de mobilizações lá na Rússia, se forma um grupo, e aí atentem para o nome desse, vários grupos, atentem para o nome desses grupos, vários grupos de trabalhadores organizados que se chamaram de sovietes. Soviete, para a gente traduzir para o brasileiro, né, para o português do Brasil hoje, acho que o mais próximo seria sindicato, mas não era sindicato. Os sovietes eles eram associações de trabalhadores, associações autônomas independentes de trabalhadores, que elegiam delegados, representantes, que se reuniam num grande conselho de sovietes, para tanto se mobilizar, como trocar informações do que acontecia na Rússia, do que estava acontecendo fora, propor alterações no país e tal. Essa mobilização muito autônoma, né, ela prescindia, não era necessária a liderança, por exemplo, dos bolcheviques para que os sovietes funcionassem, mas ele foi um instrumento de transformação social muito, muito forte, muito poderoso, que se formou, afinal de contas, os trabalhadores de toda a Rússia, trabalhadores rurais, trabalhadores das fábricas, os operários, eles estavam organizados em grupos, elegendo direções que eram
trocadas a cada 1 ano, 2 anos, mas eles elegiam esses delegados, essas direções, para se reunir, confabular e defender os interesses deles próprios. Que país do mundo tem isso hoje? O Brasil tem várias centrais sindicais que às vezes não representam os trabalhadores das categorias a que pertencem, seja porque entram em acordos com os patrões ou com o Estado, né, os famosos sindicatos pelego, como se apelida no Brasil, seja porque um mesmo grupo de trabalhadores às vezes tem mais de uma direção sindical, enfim, sempre foi difícil, né, organizar trabalhadores, e na Rússia isso pareceu acontecer muito, muito espontaneamente. E aí o que acontece? Em 1906, o Nicolau II, percebendo a efervescência política e percebendo as pressões a que o país começava a sofrer, organiza a Duma, que era um congresso que deveria elaborar uma constituição para a Rússia. Nessa Duma, apesar de estarem inseridos nela normalmente representantes da nobreza, né, da pequena burguesia russa, mas nessa Duma ainda se notou que havia uma grande tensão política de grupos diferentes, de grupos liberais, de grupo social-democrata, grupo anarquista. Havia tensões ali dentro que Nicolau II achou melhor dissolver a Duma, acabar com isso e tentar se manter num regime autoritário. Não conseguiu por muito tempo. Até conseguia se manter com todas as dificuldades no poder, até que veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Vocês devem lembrar, mas se não lembram, estou aqui para dizer que em 1914 começa a Grande Guerra, né? Então, Grande Guerra, que contava com a Alemanha e alguns países aliados, como o Império Austro-Húngaro e a Itália, que depois muda de lado, mas enfim. E de outro lado estava a Tríplice Entente, que era uma aliança entre Inglaterra, França e Rússia. Então a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial como um dos protagonistas desse confronto. Bom, se a situação social na Rússia era complicada, com a guerra as coisas pioram bastante. Então as pessoas vão morrer aos montes na guerra, boa parte da força de trabalho que era destinada à produção de alimentos, ela vai ter que ser deslocada para a força de guerra, e isso faz com que situações como a fome no país piorem bastante, ao ponto de que em 1917 o governo do Nicolau II não consegue mais se sustentar e o Nicolau II abdica. E aí há vários grupos discutindo o que a Rússia deve fazer. Então, quem passa a governar o país é um grupo de parlamentares lá da Duma, a princípio ligados ao regime czarista, mas depois substituído por uma ala mais liberal, e ficam tentando manter as estruturas, né? Manter as instituições que eram praticamente nenhuma na Rússia, senão eram instituições consolidadas, afinal de contas tudo se baseava no regime absolutista czarista, e os confrontos sociais no próprio país piorando. Na guerra eles começam a enfrentar derrotas e veem o número de mortos crescer muito e começam deserções. Para quem não sabe, deserção é quando os soldados abandonam o posto na batalha, né, e começa deserções em massa, tropas inteiras se retirando da guerra e a população clamando por alguma solução, até que o líder do grupo bolchevique, que já tinha a essa altura montado uma guarda, uma milícia para os bolcheviques, né, essa milícia era comandada pelo Leon Trotsky, o Lenin usa a Guarda Vermelha, como era chamada a milícia bolchevique, e eles tomam o poder na União Soviética, sem muita dificuldade, porque, como eu estou dizendo, as instituições eram muito frágeis, o comando dessa República da Duma era muito fraco, e aí eles tomam o poder com uma certa tranquilidade. Quando ainda se discutia, os comunistas discutiam como iam tomar o poder, o Lenin chega avisando: ei, não precisa mais discutir não, já resolvemos o problema, a Rússia agora é nossa. E aí, com as famosas teses de abril que o Lenin tinha publicado, defendendo a posição dos bolcheviques, né, do que o país devia fazer, as teses de abril se resumiam em 3 palavras: pão, paz e terra. Então as teses de abril defendiam
que a Rússia se retirasse da guerra, e é isso que eles fazem assim que chegam ao poder, os bolcheviques, fazem um acordo de paz com a Alemanha. Para isso, abrem mão de uma série de territórios, Lituânia, Letônia, Estônia, enfim, alguns outros que eu não vou lembrar agora, mas a Rússia abre mão de alguns desses territórios em troca de poder sair da guerra e curar suas feridas sozinha, né? Então a Rússia se retira da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira Guerra Mundial, em 1917, e o Lenin segue com a implementação das suas teses. Então, paz já estava resolvido. Pão e terra, né, duas coisas associadas. Para isso ele começa então a fazer uma redistribuição, uma reforma agrária no país, que agora pretende ser um país dos trabalhadores, né, um país socialista, conforme o Lenin, marxista, entendia que devia ser. Mas acontece que a revolução, se foi fácil tomar as estruturas de poder para os revolucionários lá de outubro de 1917, se manter no poder não foi fácil. Então, quando o Lenin chega ao poder, quando os bolcheviques chegam ao poder e começam a mexer nas estruturas sociais, profundamente nas estruturas sociais do país, os grupos liberais associados com os grupos monarquistas, né, que defendiam o regime do czar, enfim, associados com as potências externas europeias que temiam que a mesma revolução acontecesse nos seus territórios, eles formam um exército, formam um grupo que visa conter essa revolução e restabelecer o regime na Rússia. Esse exército passa a ser conhecido como Exército Branco, que ia enfrentar numa guerra civil durante longos anos, até 1921, iria enfrentar o Exército Vermelho, o Exército Bolchevique, na famosa Guerra Civil da Rússia. Essa guerra civil, se a população já enfrentava problemas com a Primeira Guerra, já enfrentava problemas de ordem econômica, como desabastecimento, passar fome, e todas aquelas estruturas que faziam com que os pobres ficassem presos à terra, né, e devessem impostos aos senhores e tal, e aí parecia que ia haver uma certa transformação nesse sentido. A guerra civil vem e piora a situação, porque aí vermelhos contra brancos, né, revolucionários contra os defensores do antigo regime czarista, eles vão entrar em confronto, e o Lenin implementa uma política econômica que ficou conhecida como comunismo de guerra. Esse comunismo de guerra ele era a radicalização dessas ideias marxistas, né, das ideias de que o Estado devia ser o dono de todas as propriedades, e ele leva isso ao extremo, fazendo com que todas as produções, toda a produção, inclusive a produção de alimentos, fosse estatizada, coletivizada. Isso significa que o trabalhador camponês que tivesse recebido alguma propriedade de terra e produzisse algum alimento, aquele alimento não seria dele, porque o Estado estava tomando de conta, o Estado estava tomando toda a produção para que ele pudesse dividir isso de acordo com o interesse da revolução, né? Fazer com que eles fossem capazes de vencer essa guerra civil. Então imagina como durou longos anos, né, pelo menos 3 anos de guerra civil. Imagina o sacrifício que deve ter sido para a população soviética todo esse período de guerra civil, onde havia essa disputa de poder. O que acontece? Em 1921, finalmente, o Exército Vermelho vence a guerra civil, estabelece-se na Rússia um novo governo com uma constituição, e esse novo governo ele estabelece algumas diretrizes. Entre essas diretrizes, ele estabelece que a Rússia muda de nome e passa a ser conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que repúblicas? É porque a Rússia era um território imperial que compreendia mais de um reino, né? Então esses reinos agregados eles acabam sendo repúblicas autônomas, mas dentro da União Soviética, que seria governado por um partido único, o Partido Comunista da União Soviética, antigo partido dos bolcheviques. Então, o Lenin estabelece esse novo regime com uma nova constituição, o país muda de nome e passa a ter uma base de governo completamente diferente. Porém, a Rússia é um país arrasado. Arrasado por ter saído de uma guerra externa, por ter enfrentado uma guerra interna. Então, sobra muito pouco para governar. E aí o Lenin lança
o Partido Comunista lança, mas sob a forte liderança do Lenin, a chamada Nova Política Econômica, conhecida como NEP, Nova Política Econômica, que estabelece algumas mudanças em relação a tudo que ele já tinha feito no governo até então. O que essa NEP estabelece? Primeiro, estabelece que algumas concessões, né, devem ser feitas à economia de mercado. Economia de mercado, entenda-se, economia capitalista, porque o comunismo de guerra chegou a fazer desnecessário o uso de moeda em muitas partes da Rússia, porque não tinha para quem vender, não tinha comércio, toda a produção era estatizada. Então, o governo vai permitir e incentivar que haja pequenas iniciativas privadas, aí, que no campo alguns trabalhadores sejam contratados para ajudar na produção, que algumas das propriedades que tinham sido estatizadas passem a ser comandadas por cooperativas de trabalhadores e que esses produtores comercializem a sua produção. Então, assim, o Lenin defendia que isso era dar um passo atrás significa retroceder ao capitalismo, na compreensão dele, retroceder um pouco a algumas medidas capitalistas para que pudesse dar 2 passos adiante, ou seja, para que pudesse avançar o socialismo na União Soviética. Finalmente, então, a União Soviética começa a se desenvolver com base nessa nova política econômica, começa a ficar mais próspera, e essa ideal socialista do Lenin vai sendo implementado, né, colocado na União Soviética pela primeira vez no mundo, né, um país vai se organizar com base na produção estatizada, com todo o sistema bancário, financeiro, pertencendo ao Estado, com todas as políticas voltadas para a coletivização, para o coletivo, mas quando essa NEP começa a se consolidar e a União Soviética começa a se organizar, e a gente vai vislumbrando o que seria um Estado socialista liderado pelo Lenin, o Lenin vem a óbito. Não lembro agora o que foi, cara. Vou pesquisar depois, você pesquisa aí, mas se eu não me engano ele teve um tumor no cérebro, e o Lenin falece em 1922. E a partir daí, a partir da morte do Lenin, 2 lideranças do Partido Comunista Soviético vão disputar o poder. O Leon Trotsky, que a gente já viu, era o líder do Exército Vermelho, né, era um comandante militar muito respeitado dentro do partido, e o secretário-geral do partido, um burocrata, um cara que tinha crescido dentro da organização política do Partido Comunista, que era o Joseph Stalin. Esses 2 começam a disputar o poder na União Soviética. O Stalin vence essa disputa, assume o poder no lugar do Lenin e passa a perseguir a oposição, que era liderada pelo Trotsky. Começa a perseguir essa oposição, expulsa o Trotsky do país, e como vai ser esse governo do Stalin, como a União Soviética vai ficar a partir de então, é assunto para uma outra aula que eu pretendo fazer em breve. Espero que vocês tenham gostado dessa, espero que vocês tenham conseguido assistir até o final. Se você ficou, agradeço de já. Se cuide, não saia de casa, lave as mãos, cuide de você, cuide das pessoas que estão ao seu redor, e obrigado.